Oi, gente! Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. É uma honra estar fazendo esse podcast com ela. Eu posso dizer que eu já fui paciente dela, então eu posso dizer na prática que o negócio funciona. Nada mais, nada menos. Doutora Próton aqui conosco hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada, maravilhosa. Esse podcast que é muito especial justamente porque é uma paciente antiga ainda, né? Sem Não querendo dúvida. revelar a nossa idade, é claro, somos jovens, mas já faz bastante tempo, né? Sem dúvida nenhuma. E se você me permitir, eu já quero começar contando algumas Com coisinhas aqui. certeza. Eu acho que é muito legal, assim, quando as coisas funcionam, a gente tem que indicar, a gente tem que fazer propaganda. E eu falo que eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram na minha vida. E quando o assunto é terapia, eu falo, vocês conhecem a doutora Próton? Tá sofrendo de amor? Vai lá. Tá com problema financeiro? Vai lá. Ela tem umas chavinhas que destrava a gente, que olha, é difícil a gente falar, mas vai, porque vale muito a pena. E vou te falar, viu? Logo no início, quando eu queria passar com ela, eu já tomei um chá de cadeira, né? Porque, lembra, eu liguei e falei, olha, me indicaram 15 dias para Nossa. conseguir uma consulta com ela. Eu falei, não é possível, será que é tudo isso, né? Eu falei, mas vou, né? Falei, talvez eu vá nenhuma e não volto nunca mais. Fui, fiquei 5 meses e ainda que ela me deu alta, porque eu não queria, tá? Eu tava gostando do negócio, né? Má, conta um pouquinho para nós, o que é que a doutora Próton faz para todos esses pacientes, principalmente para as mulheres, que eu vejo que boa parte do seu público é mulher, né? Eu te acompanho, hoje eu não faço mais a terapia, mas eu sigo você, tô sempre participando de tudo que você coloca, de tudo que você divulga. E eu acho que, primeiro que assim, é uma satisfação muito grande, né, para você como ser humano, você poder dizer o tanto de pessoas que você já ajudou e vem ajudando. E detalhe, tá, gente? Ela não tem só paciente no Brasil, não. Ela vai falar disso daqui pra vocês. Ela tem paciente pelo Brasil e pelo mundo inteiro aí. Conta um pouquinho pra nós aí dessa sua metodologia diferente. Fala um pouquinho pra nós. Com certeza, foi muito especial. Eu acho que é o momento mais especial, quando eu vou dar alta e a pessoa não quer ir embora. É muito gostoso, mas eu acho que terapia não é muleta, sabe? A terapia, ela precisa servir para aquele momento. Fui, resolvi, eu tenho que ter autonomia para seguir em frente. Porém, você reclamou de 15 dias, agora a média é 6 meses, Meu Deus. dependendo do mês, 1 ano, graças a Deus, né? Quando nós fizemos a terapia, eu ainda não estava tão forte no digital. Eu estava começando ainda a postar uma coisa ou outra no Instagram. Hoje, com as redes sociais, naquela época eu acho que tinha o quê? Uns 10 mil seguidores? Uns 10 mil seguidores, ou seja, já é bastante, antigo, olha gente. só. Hoje ela tá quase com 1 milhão, tá, gente, de seguidores. Venhamos e convenhamos, isso é pra poucos, né? Eu sei disso porque eu pesquiso, eu sigo ela, né? E eu tô sempre ali de olho, eu falo, caramba, né? É muito gostoso. E é gostoso porque prova aquilo que eu prego nas sessões. Sim. Nós criamos a nossa realidade. Então nós podemos viver qualquer coisa nesse mundo. Tudo que nós sonhamos, desde que a gente saiba, né, como manipular, como essa máquina perfeita que é o ser humano trabalha. Então, você perguntando da terapia, eu acho que o grande diferencial é usar os elementos da terapia comum, terapia, hipnose, reprogramação mental, programação neurolinguística, né? Usar a neuroplasticidade, essa área da neurociência que é tão incrível, que mostra como nós conseguimos manipular, como nós conseguimos moldar o cérebro em conjunto com a física quântica. Para mim, o que faz o resultado ser muito rápido é exatamente o que nós temos de mais avançado na ciência hoje, que é a ciência da física quântica. Gente, esse daqui eu tenho certeza que vocês vão assistir até o final. E o que é muito legal, né, Má? Quando eu fui passar com você, eu me achava uma pessoa mega positiva. Eu descobri que eu não era tudo isso, não. Hoje eu me considero muito, né? Tanto é que, tipo, algumas pessoas que não acreditam muito em energia e tudo mais,
não dá, não bate, né? Amizade e tudo mais. Por quê? Tudo é energia. Exato. E isso eu devo muito a você mesmo, porque eu duvidava um pouco. Falava, será? Olhava com aquela cara, será? Né? Algumas coisas a gente paga pra ver, né? E você vai descobrindo que tudo é bem o que você falou, aquela coisa de você, tudo que você quer, você pode, você é capaz, a sua mente ela te deixa rica, a sua mente te deixa doente. E eu aprendi isso muito na terapia, gente. E assim, muito, muito, muito mesmo. Tanto é que hoje eu e a Estelinha, Não, né? É impressionante, Caramba. tipo, É né? muito, assim, eu já trabalhei com várias pessoas, já passaram várias pessoas aqui, né, no salão, mas eu nunca trabalhei com uma pessoa que é igual a Núbia. Meu, não, primeiro que não existe a palavra não vou conseguir, não existe essa palavra. E eu falo, gente, a gente consegue, né, com esse projeto novo, tudo dá certo. Ela, não, Estelinha, vai dar certo, vamos fazer. E tudo corre assim, muito, muito bom, muito, dá muito bom. E leve. E né? leve. E aí eu falo, gente, aí eu, esses dias eu tava com uma amiga minha, e aí a gente tava no show, e ela falou assim, acho que não vai dar certo. Eu falei, não, amiga, vai dar certo, não existe essa palavra. Mas a Realmente Núbia, ela é muito especial mesmo, ela sabe. Eu falei isso pra ela desde o início. Ela é uma co-criadora muito forte. Né? Porque não é só o pensamento positivo. Muitas pessoas falam, ah, não, vai dar certo, mas elas não acreditam naquilo. A Núbia, ela usa uma coisa que eu admiro muito e eu sempre falei pra ela. Pensamento positivo sem ação não gera resultado. E a Núbia, ela é muito executora. Então, não vai dar Muito. certo, mas calma aí. Já O que tô a gente tem que fazendo. fazer pra dar certo? E ela vai lá na ação e faz dar certo. Essa é a grande diferença para quem está nos assistindo. O ser humano, ele pode qualquer coisa. Mas não é porque você pode qualquer coisa que vai ser fácil. Então, quando as pessoas escutam profissionais da física quântica falando, ah, todo mundo pode tudo, pensa assim, ah, mas comigo não consigo, tá, mas o que você fez para conseguir? Sim. Você pode qualquer coisa, mas, por exemplo, eu posso ser uma médica, tá, mas eu vou ter que estudar 5 anos, depois eu vou ter que fazer 2 anos de especializações, eu vou ter que começar lá de baixo, o meu primeiro salário vai ser 4 mil até chegar em 100 mil. Você pode, mas não quer dizer que o caminho, ele é um caminho aberto onde tudo acontece com extrema facilidade. Nós estamos no planeta Terra. Tem coisas que são fáceis e tem coisas que não são fáceis. O quanto você aguenta apanhar num processo, mas se manter resiliente de que eu vou fazer, não importa, eu sei porque sei que eu vou fazer acontecer, é que faz o negócio dar certo. Não, e é verdade mesmo. Processo. É todo um processo, né? Eu, graças a Deus, eu devo muito isso a você mesmo, eu sou muito grata, porque eu sentia que eu tinha esse poder, mas eu brinco que eu era aquele super-herói com o controle descontrolado, né? Não sabia se apertava o chute, se apertava o pau, né? E você foi, né, me adestrando, né? Adestrando a minha mente nisso. E eu acho que hoje, né, às vezes as pessoas falam, ah, fulano te chateou. Isso diz respeito Verdade, à eu falo assim, pessoa, né? Eu falo assim pra ela, Exatamente. mas você não fica chateada? Não, eu não fico chateada. Passou, Não entendeu? sente nada? Não sinto nada. Porque assim, é aquela coisa assim, só vai fazer mal pra mim, né? Então assim, É. ai, fulano foi filha da mãe com você, fulano mentiu, fulano... Tá, você planta abacaxi, você vai colher o quê? Chocolate? Não é? Então, play, né? Eu já ajudei, graças a Deus, muita gente, porque muita gente também me ajuda. Então, assim, eu acho que a lei, né, da vida, muitas vezes as pessoas estão te ajudando, muitas vezes você está ajudando. E muitas vezes as pessoas é ingrata, quer passar uma rasteira. A gente conversa muito Sim, disso, né, é. Estela? E aí você fala, ah, você vai parar de ajudar? Não, eu vou continuar te ajudando, né? Porque se a pessoa for ingrata, o problema é dela. Né? Se a pessoa não valorizou, isso diz respeito ao caráter dela, ao momento que ela está vivendo. E uma coisa que isso eu tinha muita dificuldade, que acho que foi um dos meus maiores problemas, a maior dor de cabeça que eu dei para a doutora Proton. Eu não entendia que a pessoa amadurece no momento dela. Eu não entendia que cada um vai amadurecer na sua fase, cada um tem um processo. Eu queria viver o meu processo e queria que as pessoas ao meu redor acompanhassem, né, isso junto. E não existe isso, né? Não existe, né, Má? O que você... essa é uma segunda qualidade que eu até quero me aprofundar nela, porque é o grande diferencial. Se você quer dar certo na vida, não só financeiramente, todas as áreas, você precisa ser uma pessoa doadora. E a Núbia realmente tem isso. Ajuda muito a família, ajuda muitos amigos. Ah, alguém tá precisando aqui. Eu sempre vejo ela fazendo esse movimento.
E esse é um movimento que, se você não tem na sua vida, existe uma lei universal, que é a lei de dar e receber. Se você não dá, você não abre o fluxo do universo para receber. Então você pode perceber, nós temos o sol. O céu, ele não está brilhando para ele está brilhando para nós. As frutas, elas dão frutos, não é para ela. Os frutos são para nós, certo? O próprio universo, ele segue esse fluxo. Então, quando você é uma pessoa muito tomadora, ou seja, só vem a nós ao vosso reino, né? E não uma pessoa doadora, você pode ser a melhor profissional, você pode ser o melhor ser humano. Você vai bloquear completamente o fluxo de dinheiro. Porque quando eu faço bem para as pessoas, nesse exemplo que ela usou, eu tenho que entender que a minha recompensa não vai vir da pessoa que eu ajudei. Sim. A recompensa vem do universo, ou Deus, ou o nome que você quiser usar. Então eu não faço esperando que vou ajudar a Núbia vai me recompensar. Não. Eu faço o bem já sabendo que o universo é um espelho que me devolve aquilo que eu sou e não aquilo que eu quero. Então, eu já sei que fazendo bem para as pessoas, automaticamente o universo vai me trazer isso através de muitas bênçãos, sem esperar que aquela pessoa especificamente faça alguma coisa. Se eu entendo isso, e é por isso que o autoconhecimento faz toda a diferença na vida de uma pessoa, acabou. Eu vou ter uma vida muito próspera. Tá vendo? Porque todo mundo precisa de terapia, gente. Todo mundo Vou precisa de aprender terapia. isso, entendeu? E é bem isso, Má, porque eu acho que boa parte, né, das pessoas, da população, tem essa dificuldade de entender. Então, eu fui lá, fiz pra você. Ah, mas ela foi ingrata, tá vendo? Olha, eu faço pro ingrato, olha o que eu recebo. Primeiro que a pessoa já faz assim, vou fazer, mas tenho certeza que não vai dar certo. Você colocou energia que não vai dar certo, minha filha, você não precisa nem terminar de fazer. Exatamente. Não vai dar, né? E também disso, eu vou fazer, mas e se ela não der valor? Se ela não der valor, o problema é dela, você tem que fazer de coração e pronto. É que as pessoas querem que a recompensa venha daquelas que elas deram, entendeu? Exatamente. E não vem de quem você menos imagina. Você não precisa ser bobo, entendeu? Então, por exemplo, todo mundo espera gratidão. Isso é natural, todos Sim. nós seres humanos. Fui lá e te ajudei. Você foi ingrata? O que eu não preciso continuar fazendo? Não sou obrigada a continuar fazendo pro ingrato. O que eu não posso é sofrer porque você não trouxe de volta o que eu queria. Essa é a questão. Eu não preciso ficar dando o outro lado da face. Ai, bateu, eu vou dar o outro lado. Não, você não precisa. Bom, fui lá, fiz, foi ingrata, tá bom, fiz o meu melhor. A questão é que o ser humano, ele fica ruminando isso e causando doença, causando disfunção dentro de si mesmo, porque ele quer que aquilo volte daquela pessoa. E cada um, gente, só dá aquilo que tem para dar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E às vezes a gente se apaixona por uma pessoa que não tem para dar. Às vezes a gente tá num seio familiar que não tem aquilo para dar. Mas a gente quer desesperadamente, né, no ínfimo do nosso ego, que venha daquele lugar. E não é assim que a vida funciona. Exatamente. A Estela já está parada. Verdade, Não. a gente fica. E eu acho que também, né, Má, é aquela coisa, né? A gente não aceita. Como assim, né? Eu faço de tudo, eu planto só coisa boa, né? E muitas vezes a gente tem que entender que algumas portas se fecham, né? Para outras muito Maiores. abre, né? Só que a gente, às vezes, é egoísta ao ponto de ficar se martirizando, se corroendo, falando, não, mas eu quero, né? Que nem aquela frase, né? Até aquela imagem que corre sempre, que tá um cara com o ursinho pra trás, assim, escondendo, a criança quer o ursinho, mas, tipo, por trás não tem baita de um urso, entendeu? Sim. Pra você ter, mas a pessoa quer sempre aquilo e muitas vezes não se dá a oportunidade. Então, eu acho que a pessoa tem que tentar, ela tem que querer, mas muitas vezes, tipo, não é aquilo que é o melhor pra ela, né? Exatamente. E a gente tem que aceitar isso, né? Exato. É que assim, a gente se esconde por trás de narrativas mentirosas, porque a gente sempre, como ser humano, pensa que a gente está fazendo muito mais do que está fazendo, na verdade. Então, a gente tem que policiar o ego mesmo. Então, por exemplo, ai, meu Deus, eu sou tão...
Vou dar um exemplo. Meu Deus, eu sou tão boa, por que eu não ganhei na Mega Sena? Sim. Meu Deus, eu sou tão boa, eu ajudo todo mês pessoas com 20 cestas básicas, por que aquele homem não me quis? Porque o ser humano, ele tem condicionado um padrão de troca. Ele acha que é assim, que a vida funciona através de uma troca. Se eu sou uma pessoa boa, Deus é obrigado a me dar exatamente o que eu quero, porque se ele não der exatamente o que eu quero, né, ele não está me valorizando. Percebe como o ego, ele toma, né, ele toma assim em frente? Esse é o problema. Quando eu entendo, calma aí, eu sou menor que uma partícula de pó no universo. Eu tô aqui vivendo uma experiência humana. Ninguém é obrigado a me amar, a não ser eu mesma. Toda bondade que eu faço, Deus não me deve nada em troca, porque o mínimo que se espera de um ser humano realmente é ser bom. Pronto, o ego não vai me escravizar mais. Não tem como o ego escravizar a pessoa que tem nível de consciência. Por isso que é fundamental que toda pessoa faça terapia. Agora, se eu fico escravizada pelo ego, achando que minha mãe me deve, meu pai me deve, meus irmãos me devem, meus funcionários me devem, o meu chefe me... Eu vou ficar fantasiando direitos que, na verdade, eu nem tenho. Aí que entra a depressão, né, também nas pessoas, né? Totalmente, totalmente. As doenças estão aí. A doença, ela não é uma punição. A doença é a cura. A doença, ela não foi criada para te punir e nem para te matar. Ela foi criada para te salvar. Então, por exemplo, tô com muita tristeza acumulada, terminei um namoro, terminei 2, terminei um casamento e a vida degringolando, de repente as coisas não estão indo bem na empresa, tô devendo, me torno uma pessoa muito negativa, fico ruminando coisas negativas o dia todo, acho que a vida não presta, toda hora questiono Deus que queria ir embora, porque não me leva daqui, de repente, bum, vem o quê? Uma doença. A doença não vem para te matar, olha, você foi uma pessoa ruim, eu vou te matar. Não. A doença vem para falar o seguinte, maravilhosa. As suas emoções estão me corroendo em um nível tão profundo que agora somatizou na carne. Então, ei, o que você não estava prestando atenção tá na carne agora. O que você vai fazer? É por isso que muitas pessoas que adoecem, câncer, depressão, ansiedade e tantos outros, muitos falam, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque quando você tem a vida, é fácil, você nem pensa. Você acordou hoje pensando, ai, que bom que eu tenho a vida. É automático. Agora, quando você está correndo o risco de não ter mais, aí você começa a olhar para dentro. Você fala todos os dias, eu nunca vou perdoar minha mãe, eu nunca vou perdoar meu pai. Mas se você recebe um diagnóstico de morte, você já não quer ir embora do planeta de qualquer forma. E aí, muitas vezes a doença é a reforma íntima que a pessoa precisava para se tornar um ser humano melhor. Isso é autoconhecimento. É isso que o autoconhecimento traz. Não é te chicotear. É simplesmente fazer você entender, maravilhosa, o seu corpo está falando. Então, por exemplo, se você fica com muita raiva, muito estresse, muito nervoso, o que acontece? Seu estômago começa a doer. Se você tem uma discussão com a Núbia e você guarda e fala, ai, não vou falar para não criar alguma coisa, 2 dias depois você está com a garganta inflamada. Então veja, o nosso corpo é inteligentíssimo. Se você está trabalhando muito, uma pegada hard, o corpo começa a falar, para, você começa a ficar um pouco ansiosa, um pouco cansada, exausta, até que daqui a pouco vem o quê? Uma gripe forte, te derruba, te joga na cama e o corpo fala, ô, se você não parar, eu te paro. Então não é uma punição. É uma forma desesperada do sistema te fazer enxergar aquilo que você não está enxergando. E isso é muito interessante, Ma. Isso que faz toda a diferença de quando uma pessoa se cuida da mente dela, né? Falando da parte da terapia agora. Porque é bem isso. Às vezes a pessoa... Já conheci pessoas que falam, meu, quebrei o pé, mas eu sei o que foi. É o universo falando, dá uma segurada, desse jeito você vai se quebrar inteira. Aí tem outra pessoa que quebra o pé. Ó, não sei o que acontece comigo. Tanta gente ruim, né? Que pode quebrar o pé.
Foi justo eu quebrar o pé. Agora como eu faço? Com o filho, com a escola? Né? Exatamente. Então você vê a diferença das pessoas, da que se cuidam mentalmente, né? Uhum. Porque hoje em dia, eu posso dizer, eu tenho clínica de estética. Para mim é ótimo, né? Os homens, as mulheres, todo mundo cuidar da parte estética. Mas a parte mental é muito mais importante do que qualquer coisa. Exatamente. E infelizmente, qual a porcentagem da população que investe nisso? Você pode ter silicone, barriga tanquinho, você pode estar nas Ilhas Maldivas. Todo mundo fala, entre chorar aqui, sofrer em Paris, mentira. Se você tiver mal, Paris vai ser uma merda pra você. Se você não tiver bem, você vai estar de frente pro mar nas Ilhas Maldivas e vai ser o pior lugar. Verdade. Mas se você tá bem, você vai sentar na calçada com a sua amiga, você vai comprar um corotinho, vocês vão beber aquilo e vai ser a noite mais incrível da sua vida. Porque o que dita a vida ser boa ou não são as suas emoções. Só que o ser humano, o sistema do nosso planeta, ele condiciona o ser humano a ser um escravo da matéria. Escravo do vazio. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito vaidosa. Inclusive, frequento a clínica dela e é muito bom. Né? É claro que a pessoa tem que se cuidar do cabelo, cuidar da pele, isso é muito bom. Agora, quando você negligencia o emocional, você vai até a clínica dela para buscar algo que ela não pode vender. Você sai da sua empresa com o cabelo maravilhoso, mas chega em casa e tá vazio de novo. Porque se você não curar suas emoções, você pode ter o melhor da vida, a melhor casa, o melhor carro, o melhor trabalho, dinheiro, que ainda assim você será feliz. Olha o nosso país, o Brasil, eu sou muito puxa-saco do Brasil, nosso país é maravilhoso, é um país que tudo que você planta dá. Sim. Um clima maravilhoso, um povo maravilhoso. Eu estava, antes de começar aqui, eu estava escrevendo uma matéria da menina que faleceu agora lá no Juliana, que faleceu agora no vulcão. E eu escrevi, falei, se fosse no Brasil, isso não teria acontecido. Né? A gente se mobilizou emprestando jet ski, emprestando barco, emprestando madeira para tirar um cavalo de cima do telhado no Rio Grande do Sul. Então, aqui não acontece, porque o nosso povo é um povo muito maravilhoso, mas é o país mais ansioso do planeta. Como pode? Percebe a discrepância? Sim. Um país maravilhoso, um clima maravilhoso, sol, pessoas maravilhosas, mas o país mais ansioso do planeta. Por quê? Porque os valores são invertidos. Tô mal? Ah, vamos comprar um engradadinho de cerveja e fazer um churrasco? Tô mal? Miga, vamos beber uma? Tô mal? Ah, eu vou no salão de cabeleireiro. Tô mal? Ah, eu vou pôr um silicone. Tô mal? Ah, se eu emagrecer... Quer dizer que não é importante. Tudo é importante. Mas são presos na matéria. Acha que mudar o corpo físico vai mudar dentro. E aí acabam arrastando isso por muitos anos. E aí vem câncer, vem depressão, vem ansiedade, vem fibromialgia, vem muitas coisas. Por quê? Porque não se conhece. Olha só, nós vivemos, né? E o processo terapêutico começa exatamente com essa informação. Nós vivemos em um planeta onde as pessoas não sabem o que é um átomo. Aí vocês me perguntam, nossa, mas isso é importante? É muito importante, porque se você não sabe o que é um átomo, você não sabe do que você é feito. Agora, quando falamos de energia, por que as pessoas não acreditam em energia? Porque elas não sabem o que é energia. Elas neuroassociam energia ao quê? Legalize, ir lá pra praia, vender minhas artes. O que não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, se eu me conheço, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo porque milhares de pessoas vão nos ver e isso aqui desperta a alma humana. Eu começo a analisar meu corpo. Eu vejo aqui pelo, pele, gordura, músculos, ossos. Vou para a região abdominal. Atrás dos ossos nós temos os órgãos. Pego um órgão, qualquer um, coloco o coração. Coloco esse coração sob um microscópio potente, começo a ampliar a imagem e o que eu tenho ali? Células, moléculas, átomos, prótons, elétrons, nêutrons, energia. Pego essa taça aqui, coloco ela no microscópio. Células, moléculas, átomos, prótons, elétrons, nêutrons, energia. Pego essa placa, pego essa mesa, pego qualquer coisa existente no universo.
é energia. Então, quando nós estamos falando de energia, a gente está falando da coisa mais poderosa. Tudo que existe no universo é energia. Só que aí começa a ficar mais interessante, porque tudo é energia e só existe um tipo de energia no universo. Ou seja, se eu colocar um microscópio potente ali e cada uma de nós for ali observar, tudo isso aqui some. Inclusive vocês duas. Vocês se transformam em uma coisa só. Isso quer dizer que no universo, tudo é uma coisa só. Inclusive você e Deus. Para entender a analogia, é como se Deus fosse o oceano e você a gota. Só que tira todas as gotas do oceano. Existe oceano? Não. Então já começa que as pessoas buscam Deus fora, em algum lugar, sendo que Deus está dentro. Se eu não me conheço, se eu não entendo disso que eu estou explicando, eu vou passar a vida toda o quê? Brigando com Deus, porque eu estou buscando um ser lá fora. Porque você não me escuta? Porque você não faz por mim? Porque você não escuta a minha oração? Porque venderam a ideia de que Deus é um Papai Noel sentado numa poltrona, escolhendo dar um presente para um e um presente e não presentear o outro. E Deus não é isso. Deus não é um homem falando, para ela vou dar doença e para ela vou dar riqueza. As pessoas se apaixonaram por um livro que fala de Deus e não por Deus, que é luz, força, amor e onipotência. Então, se eu não entendo o básico, que é isso que nós estamos conversando agora, eu vou viver essa vida muito infeliz, muito doente, com muita dificuldade de escassez, porque eu não sou protagonista. Porque eu acho que é Deus, na verdade, que tem que fazer tudo por mim. E não eu que tenho que ter a autorresponsabilidade de ir lá e criar. Uma aula, hein, gente? Gente, eu tô aqui olhando, né? Eu já conheço a doutora Próton, né, há muito tempo, como falei, fui paciente dela, a gente já saiu junto e tudo mais, então eu já tô acostumada que quando ela senta numa mesa, quando a gente tá num lugar que ela abre a boca pra falar, fica todo mundo assim, ó. Eu tô assim. Aí, assim, eu tô olhando pro José e pra Estela, né? Aí tá os dois assim, ó. Né? Então, assim, é muito legal isso. E, assim, uma dica, né? Que se eu pudesse dar um conselho para vocês, assim, façam terapia, pega o contato, a gente vai deixar todos os contatinhos dela aqui, porque, assim, eu acho que quem tem a oportunidade de investir na mente, né, Má? Sai na frente, nível. É outro nível quando você olha para uma pessoa e fala assim, caramba, né? É muito legal você ter uma pessoa que nem ela aqui na mesa, que pode ter 50 pessoas aqui. Ela vai ser a pessoa que todo mundo vai parar para ouvir, porque é um papo interessante. Você ter o conhecimento, você falar da mente, é uma coisa que isso é para poucos, né? E todos podem, mas para isso a gente tem que se permitir. Com certeza. Eu entendo que nem todas as pessoas no nosso país têm realmente condições de fazer terapia, né? Pensando num salário mínimo, né? Num país onde a maioria ganha um salário mínimo, nem sempre é possível fazer terapia, eu entendo. Sim. Mas existem outros meios hoje em dia, que não diretamente a terapia. Então, assim, se você me perguntar, para eu ter uma vida feliz, ter autoestima, me sentir realizada, ter casamento feliz e prosperidade, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Terapia, sem dúvidas. Então, se você tem acesso, faça que a sua vida vai ser outra, seus relacionamentos vão ser outros, você vai ser outro ser humano. Agora, se você não tem acesso à terapia, então você pode partir para uma terapia em grupo, que já diminui um pouco o valor. Você pode partir para uma mentoria, que não é algo individualizado, mas vai te trazer, vai te colocar numa mesa exatamente como essa. Então, por exemplo, eu tenho uma mentoria que tem mais de 40 mil alunos. Porque a internet, ela trouxe uma coisa muito incrível pra gente. Hoje, com a internet, você liga o seu celular e você está na frente de milhares de pessoas no mundo todo. Né? Hoje, eu tenho alunos em 44 países. Olha que incrível, né? Olha o que a internet faz. Quantas milhares de pessoas vão assistir, né, esse programa de tantos lugares do mundo. Isso é muito incrível.
Então, às vezes eu não tenho acesso, porque muitas pessoas vão falar, mas é fácil, né? Eu não tenho dinheiro para terapia. Então, entra em mentoria. Porque a mentoria, ela vai te colocar numa mesa exatamente como essa e você vai ter esse nível de informação. Você vai ter esse nível de instrução. E quando você tem esse nível de instrução, automaticamente você começa a se tornar a pessoa diferenciada da mesa. As mesas que você senta, você começa a ser a pessoa diferenciada. E eu te falo, né? Você contrata muitas pessoas, eu contrato muitas pessoas. Sinceramente, a faculdade da pessoa não me importa. Eu converso com a pessoa que eu vou contratar. Se conversando eu vejo que a pessoa, ela sabe conversar, sabe se portar, inteligente, respostas inteligentes, está contratada. Ah, mas ela não tem faculdade. Não importa para mim. Realmente não me importa o papel. O que me importa é a desenvoltura dessa pessoa numa mesa, o quanto ela consegue acompanhar uma conversa comigo. Então, tem muita gente que se apoia atrás de diplomas, mas não entende nada disso que nós estamos falando. Então, não adianta você ser graduado, pós-doutorado, mestrado, se você não conhece a coisa mais importante do mundo, que é você mesmo. Você não se conhece, você não se respeita, você não sabe o seu limite. Você só acumulou papéis, mas não conhece a pessoa mais importante. O que você veio fazer nesse planeta? Viver uma experiência humana. E essa experiência é só sua, ela é individual. Então, o que eu precisava estar fazendo aqui nessa experiência? Me autoconhecendo. Tem gente que vive como um robô. Acorda, trabalha, come, dorme. Acorda, trabalha, come, dorme. Aí começa a ganhar uma idade, 40, 50, 60, começa a vir a depressão mesmo. A vida começa a perder o sentido. Calma aí, o que eu estou fazendo aqui? Só vai ter essa dor quem não se conhece. Porque quem trilha o caminho do autoconhecimento, por exemplo, eu amo, tá? Eu não tenho nenhum problema com idade. Eu acho que quanto mais... Eu tô envelhecendo como vinho. Quanto mais velha, melhor. Mais interessante, mais leve, mais gostosa, sabe? Isso é importante. Por quê? Porque eu trilho o autoconhecimento. A maioria tem crise de idade. E tem crise de idade por quê? Porque não se conhece. E quem não se conhece não vai se apaixonar por si mesmo. Não aceita a velhice. Não aceita. E é muito interessante, né? Porque eu com a doutora Proton, a gente tem vários capítulos aí para estar contando, que um podcast vai ser pouco, né? Mas é assim, eu procurei ela, que eu digo assim, é um assunto específico, e de repente eu queria tudo. Eu falava, não, eu acho que eu tô com problema em tudo aqui, né? Eu preciso resolver tudo, né? E eu gosto muito, me atrai muito pessoas inteligentes, né? Eu falo que eu sempre gosto de ter amizades, trabalhar com pessoas mais inteligentes do que eu, né? E assim, o que me chamava sempre muito a atenção, né? Que eu, graças a Deus, hoje com a clínica, com o Espaço RN, uma clínica que a gente está no mercado há mais de 10 anos, a clínica sempre foi super, né, uma empresa bem sucedida e tudo mais. E ela sempre me fez algumas perguntas que nunca ninguém fez, né? Então, não, vamos falar sobre a clínica? Vamos. Então, pra mim, tipo, tava sempre tudo radiante, tipo, perfeito aqui. Quantas horas dá pra trabalhar na clínica, né? Eu falei, olha, dá pra gente atender lá até 10 horas por dia. Tá, e quantas horas o estúdio fica vazio? Ponto de interrogação. Porque você, nesses horários que fica vazio, mas é porque o horário, por que você não lança uma promoção? Você já parou pra pensar se você colocar 4 mais 6 mais 2? Aí assim, né? Você fica assim, por quê? É uma coisa que é muito bom quando você faz uma terapia com a doutora Proton, que de vários assuntos, né, da sua vida, conhecimento, que você fica surpresa. E que era o meu caso com ela. Eu saía da terapia assim... Tem 2 horários semana que vem? Né? Porque era uma coisa que eu cresci muito, eu aprendi muito. E hoje, às vezes, assim, qualquer coisa eu falo assim pros meus amigos, você precisa de terapia, né? Você precisa passar com a doutora Proton. E tudo pra você é terapia, né? E não é, porque tudo que a gente vive de bom, né? Eu sou isso, né? Tudo que eu aprendo de bom, tudo que pra mim funciona, eu quero que o mundo faça. Né? Então, eu acho que, tipo, é muito importante, Má. E esse assunto que você tá tocando, das pessoas, do autoconhecimento, das pessoas se permitirem, é muito importante. Eu entendo, sim, né? Com o salário do brasileiro, hoje em dia, não é para qualquer um uma terapia para pagar 1 hora para ter você ali disponível, né? Não, sai caro, né? Ainda mais ela, hoje é jogadora cara, tá, gente?
Mas, com certeza, tem muita coisa que dá para estar fazendo aí, né? Quem segue a página dela, ela indica livro, ela indica filmes. Toda vez que eu encontro ela, ela fala assim, você assistiu aquele filme tal, e hoje, né? Ela já deu um deverzinho de casa para mim e pra Estela. Então é bom, gente, quanto mais próximo vocês puderem ficar de amigos, colegas, familiares, pessoas inteligentes que vão acrescentar para a sua vida, vale muito a pena. E todos vocês que estiverem nos assistindo, que tiveram oportunidade de fazer parte da mentoria, fazer uma terapia, eu super indico. Vocês sabem que eu não indico qualquer coisa, não. Vocês sabem que eu sou meia chata para algumas coisas. E é o que eu falo, como terapeuta, eu sou muito grata a ela, que eu aprendi demais mesmo. Gratidão. Isso que você está falando é muito importante, porque ambiência muda tudo. Então, por exemplo, vocês têm a oportunidade de assistir 1 hora de podcast e você não vai sair o mesmo. É impossível assistir um programa como esse e você sair o mesmo. Você vai sair diferente, em diversos graus. Mas você também pode escolher ficar 1 hora rolando a tela do Instagram fazendo merda nenhuma. O ambiente não é só sua casa ou os lugares que você frequenta. É onde você coloca a sua atenção o dia todo. Então, existem muitas frases formadas na internet que são clichês, mas são reais. Se você andar com 5 milionários, você vai ser o 6º. Mas se você andar com 5 drogados, possivelmente você vai ser o 6º. Porque assim, se você tem amigos que são atletas, e vocês vão pensar nisso. Se você não gosta muito de esporte, mas você anda com uma roda de amigos que são atletas, todo final de semana eles vão querer fazer o quê? Vamos jogar vôlei, vamos jogar beach tênis, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai chegar um momento que você vai entrar na energia. Agora, se você anda com 5 pessoas que não praticam nada, que tudo é comer, que sejam sedentárias, você vai falar, ô Nubia, vamos jogar um beach tênis? Não, hoje a gente vai fazer um churrasquinho em casa, tá bom. Aí na outra semana, vamos jogar uma bola? Não, hoje a gente vai fazer uma macarronada. Vamos jogar. Não, hoje a gente vai... O que vai acontecer com você? Você vai ser o próximo sedentário. Sim. Então, a gente precisa pensar, pra mim, existem 2 escolhas que são as escolhas mais importantes na vida do ser humano. A primeira é com que você vai trabalhar, a sua carreira. Essa é a escolha mais importante de todas, porque ela vai nortear o sucesso da sua vida toda. Porque nós vivemos num planeta que você precisa de dinheiro. A moeda de troca é dinheiro. Então, se você não escolher uma carreira que vai te, trazer um retorno financeiro, você vai passar a vida toda na dificuldade. As pessoas ficam falando, nossa, doutora Proton, você fala muito em dinheiro. Eu falo muito, é minha especialidade. Por quê? Porque o dinheiro te dá acesso à dignidade. Você só dorme num lugar se você tiver uma casa. Você só come se tiver dinheiro. Você só vai para o hospital se você tiver dinheiro. Você só compra um remédio se você tem dinheiro. Então, essa é a escolha mais importante. Não negligencia nessa escolha. A segunda escolha é com quem você vai se casar. Eu tenho 36 anos, eu nunca me casei. Por quê? Porque pra mim essa é a segunda, eu acertei na primeira. E eu mudei, eu era da área de engenharia, de segurança do trabalho, eu tinha 27 anos, eu vi que não era aquilo, e mudei. E a segunda escolha é a pessoa que você vai colocar na sua vida. Porque a pessoa que você vai colocar na sua vida é a pessoa que você vai acordar e dormir todos os dias. Se é uma pessoa negativa, se é uma pessoa gastona, você trabalha, a pessoa só tem dívidas. Você quer estudar, ela quer ficar comendo McDonald's, jogando videogame. Não dá certo. Então, essa segunda escolha é a segunda escolha mais importante para você ser bem-sucedido. E a terceira é com quem você se envolve e os lugares que você frequenta. Os amigos que você tem. Tem um amigo que gosta de beber. Ferrou. Tu vai beber sexta, sábado e domingo. Quando eu comecei a trilhar o autoconhecimento, eu adoro um vinho, adoro uma cervejinha. Eu me afastei da maioria dos meus amigos. Porque eu não queria mais beber. Mas todo final de semana era, vamos num restaurante tomar um vinho? Vamos num barzinho tomar uma cerveja? Vamos em casa? Então, com base nas pessoas que você sai
Isso vai ditar as regras da sua própria saúde, do que você lê ou não, dos lugares que você frequenta ou não. Então, por exemplo, qual a probabilidade de você tomar uma bala perdida dentro do shopping da cidade? Você pode, em qualquer lugar, mas é uma probabilidade muito baixa. Mas os seus amigos gostam de funk, gostam de todo final de semana subir o morro para comer feijoada e tomar cerveja. Não quer dizer que lá tem pessoas ruins, mas o local tem uma probabilidade maior. Então você entende que a gente fica terceirizando para Deus? Nossa, meu Deus, por que aconteceu isso com fulano lá? São nossas escolhas. Os lugares que você frequenta, as pessoas que você convive, né? Vai fazendo você criar a sua realidade. Então a gente não cria a realidade somente com o pensamento. A gente cria a nossa realidade com o que a gente pensa, com o que a gente sente e com o que a gente escolhe. Essa é a diferença. Se eu pegar esses 3 pontos e analisar na minha vida e tomar a decisão correta, a minha vida vai ser maravilhosa. Caso contrário, se eu não pensar em ambiência, que ambiência é tudo, inclusive uma vez só por dia tirar 1 hora para assistir um programa como esse e ficar 1 hora rolando tela, vendo TikTok, ouvindo uma música, nada a ver, se eu não entender isso, eu vou viver no automático. E o automático, ele só conduz a boiada. É a boiada que vai no automático. As pessoas inteligentes, elas controlam a sua realidade. Você falou uma coisa muito séria, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, aconteceu porque era a hora, aconteceu porque tinha que acontecer. Não, aconteceu porque não vigiou, né? Porque não tava no lugar errado. Eu acho que tem os dois. Eu acho que, assim, tem coisas que às vezes vão acontecer mesmo, entendeu? Uhum. Mas se eu posso evitar algumas coisas, por que não? Então, por exemplo, o que aconteceu com a Juliana, né? Poxa, era o sonho dela, é turismo, sabe? Quantas vezes a gente não faz isso? Então, poxa, ela poderia não ter ido? Poderia, mas não tem como a gente viver uma vida também assim, ai, não vou fazer nada. Recentemente eu andei de balão e foi uma experiência incrível. Mas agora acabou de cair um balão, 8 pessoas morreram. Se você me falasse, vamos andar de balão hoje, eu não iria. A energia pro balão não tá legal. Não iria. Mas alguns meses atrás, anos e anos que não acontecia nada. Então, assim, às vezes a gente vai se colocar em alguns riscos. Por exemplo, subir de balão tem o risco de cair. Mas a vida também ficaria muito sem graça se a gente também só se protegesse. A questão é, quantas vezes eu vou andar de balão? Uma vez na vida. Exato. Mas quantas vezes eu bebo o final de semana todo? Quantas vezes eu vou para aquela festa que sempre tem tiroteio? Quantas vezes eu vou para aquele bar que sempre tem um grupo rival que briga contra o outro? Entende? Essa é a questão da probabilidade. Não tem problema eu subir, né? Eu vou subir no morro um dia, quero comer aquela feijoada, uma festa de alguém que eu gosto muito. Tudo bem. Agora, se é o lugar que eu frequento sempre, eu vou ter um problema. Essa probabilidade vai fazer com que eu vire uma estatística. Então, não é preconceito. Por exemplo, quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu quero conhecer as comunidades. Né? Então, a última vez que eu fui, eu perguntei pro taxista, falei, olha, eu quero muito subir no Vidigal, como que tá? A penúltima vez, minto. Ele falou, não sobe, não tá legal, tá todo mundo armado lá embaixo já. Fiquei com vontade de não subir. A segunda vez, eu perguntei, falei, como tá? Ele falou, nossa, tá tranquilo, pode subir, se diverte. Fui, subi de moto, sem capacete, né? Vida louca! E foi muito incrível, porque eu fui observando tudo, não é nossa realidade, né? Apesar de, gente, não sou uma, tipo, nossa, riquinha filha de mamãe. Eu fui criada por pedreira e dona de casa. Venho de uma família muito humilde. Mas aqui no interior de São Paulo não tem o que a gente vê lá, né? E foi muito incrível, achei fantástico, porque parecia uma cena de novela. A moça tava brigando com o rapaz e jogando as roupas dele, né, ali no beco que a gente tava passando. Eu falei, meu Deus, isso é verdade mesmo, né? Enfim, e foi muito gostoso, foi muito divertido. Agora, eu coloquei minha vida em risco? Coloquei. Sim. Porque a qualquer momento a polícia podia subir ali por qualquer operação que a gente não sabe. E eles iam se defender. Não é preconceito, sabe? Ia se defender. É a realidade deles. Então, ok que para viver a vida eu me coloque em risco em alguns momentos. Mas tem gente que não se coloca em risco em alguns momentos. Tem gente que se coloca em risco absolutamente risco, todos né? os dias.
Absolutamente todos os dias. E aí usa narrativa, porque Deus... as pessoas não querem Deus. As pessoas querem um milagre. É. É isso que elas querem. O presente, o milagre, o desejo realizado. Elas não querem a fé, na verdade. Mas as pessoas usam Deus como... Deus é sempre uma ferramenta de manipulação na mão da sociedade. Então, por exemplo, Irã contra Israel. Você acha mesmo que Deus, luz, força, amor e onipotência, está do lado de um ou do outro? Deus não tem nada a ver com isso. Mas o nome de Deus é usado para guerras infinitas. E também é usado por nós, em qualquer lugar do mundo, para dizer: ai, não consegui essa vaga. Ah, mas Deus não quis. Não, Deus queria sim, meu bem. Você que não estudou, você que não fez faculdade, você que não fez um curso técnico, você que não se preparou para a entrevista. Ah, eu queria tanto passar naquele concurso, mas Deus não quis. Como assim Deus não quis? Ah, eu queria tanto me casar com ele, mas Deus não quis. Não, foi ele que não quis. Não foi Deus. Ou foi você que não quis. Não foi Deus. Entende? Então, enquanto o ser humano não trilhar o caminho do autoconhecimento para entender que ele é o protagonista e que ele não é uma marionete de Deus, e Deus não tá aqui com uma mão manipulando e me fazendo falar isso e você falar aquilo, porque você tem livre-arbítrio, a vida não vai dar certo. E você vai pensar que é culpa de Deus. E é muito interessante isso, porque vocês veem que não tá em nenhum momento ela cita nada de religião, né? Isso. Então isso é muito importante, porque às vezes quando a gente fala de terapia quântica e tudo mais, muitas pessoas pensam, tá, mas está relacionado a isso a qual religião? Nós não estamos falando de religião nenhuma, né, Má? E às vezes eu até já cheguei a comentar com algumas pessoas, e ela fala, tá, mas e a religião? Não tem nada a ver com religião. Ela tá focando o tempo inteiro e batendo nessa tecla, falando disso, do autoconhecimento, né? Que é muito importante. Então, assim, não se, às vezes, você é evangélico, católico, espírita... Eu sou uma pessoa que eu sou batizada na igreja católica, mas eu falo que eu sou de Deus. Me chama para ir na igreja evangélica, eu vou, né? Me chama para ir no centro espírita, eu vou, né? Aonde me chama que eu sinto a presença de Deus e eu sinto que é uma coisa positiva, eu vou, eu não vejo problema nenhum, porque eu acho que o ser humano, ele cria, né, uma rivalidade em tudo, né? Então você vê lá, o cara tá de metralhadora, ponto pra matar outro, aí ele faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí você vê a pessoa, outro dia eu vi isso, passou no Jornal Nacional, o cara ia subir pra roubar toda a fiação que tinha. Então ele se benze lá, pede proteção pra Deus, mas pera um pouco, né? Então assim, as coisas não batem. Né? Então, assim, terapia é uma coisa que não tem nada a ver com a sua religião, né? Exato. Pelo contrário, você vai aprender a deixar sua fé, né, mais forte ainda, que acho que é esse que é o foco também quando o assunto é Deus. Você vê que ela citou muito Deus aqui, mas independente de religião, que ela que ela crê, não tem nada a ver com a parte da terapia, né, Má? Até porque não se mistura a ciência com a religião. Religião é uma questão muito interna. É o lugar que você encontra, que você se sente mais íntimo de Deus. Isso é uma coisa muito particular. Ciência é comprovação, é método, entende? Então, o que nós estamos falando aqui, o que foi comprovado, o que é científico. Agora, se você acredita em Deus, Buda, Hare Krishna, Lá, Jeová, isso é independente, né? Porque isso é uma questão de fé interna. A terapia, ela nunca vai trabalhar a fé. É por isso que os órgãos como o CRP sempre caçam pessoas que oferecem cura gay, cura de tantas... Não existe isso, né? Ah, não, eu sou um psicólogo evangélico. Gente, não existe isso, psicólogo evangélico, entendeu? Você pode ter a religião e você pode se sentir mais à vontade em atender pessoas da sua religião. Tá tudo bem. Não tem problema. Agora, falar, né? Terapeuta evangélico. Sou né? um terapeuta gay. Terapeuta espírita. Não, a internet tá enlouquecida, né? Eu sou, como que fala? Que é transgênero, né? Mas tem um outro nome lá. Eu sou psicóloga clínica. Pô, não dá, né? É delicado. Então, assim, olá, eu sou transgênero, sou psicóloga clínica. Você vai falar, poxa, doutora Proto, mas não tem que respeitar? Não, maravilhosa, a gente respeita, né, escolhas. Mas tem umas loucuras, mas né? respeitar a loucura, não, entendeu? Você é terapeuta.
Você é psicólogo, você, né, é médico, enfim. Então, assim, nem toda loucura a gente tem que respeitar. Algumas loucuras a gente tem que falar, ô, dá uma segurada, né? dá uma seguradinha no tchan. Não é É. bem assim. Mas as pessoas começam a misturar profissões, coisas sérias, entendeu? O terapeuta, gente, eu sou suspeita pra falar, eu amo e eu formo terapeutas. Eu acabei de formar 88 terapeutas maravilhosos, assim, e é muito gostoso participar, né, dessa criação, dessa construção. E o terapeuta, ele sabe de coisas que ele vai pro túmulo só ele e o paciente. Então, quando a Núbia vem, ela vem para se despir a alma. Então você precisa ter muita credibilidade, a pessoa tem que ter muita confiança, porque ela tem que ter coragem de olhar para mim e falar coisas que ela não quer que ninguém no planeta saiba. Ela tem que falar coisas que são vergonhosas para ela às vezes. Então, o terapeuta, ele é uma autoridade que tem que passar realmente, né, essa confiança. Diz que essas coisas na internet, né, que nós até brincamos agora, desmoralizam um pouco, porque assim, a sua criança interna, você até pode querer, né, que você seja... Você pode até pedir para que as pessoas que convivam com você te chamem de pronome neutro. Não tem problema. Se você me pedir para te chamar de pronome neutro, eu não vou ficar falando, ai, não vou falar isso. Te respeita? Tudo bem. Mas você não pode misturar isso com a profissão, né, com a seriedade do negócio. Aí é um problema. Então, por exemplo, os Therians. Você acha que você é um leopardo? Ótimo. Tudo bem, você é feliz achando que você é um leopardo? Ok. Você só pode exigir que eu acho que isso é normal. Sim. Nós, como profissionais, não podemos, para massagear o seu ego, para sua felicidade, falar, não, tudo bem, o que tem ser um leopardo? Agora, na sua vida interna, na sua vida particular, se você quer isso, ok. Tem umas coisas que é estranha, gente. Gente, vocês fizeram várias perguntas, tá? O negócio fluiu aqui que vocês não fazem ideia, tá? Então você só vai fazer umas 2 perguntinhas aqui para ela. A gente agradece todos vocês que interagiu aí conosco fazendo as perguntinhas para ela. Depois a gente vai passar algumas, ela vai responder para vocês aí. Mas a Estela vai escolher aqui 2 perguntinhas aqui para estar fazendo para ela. Manda vir aí, Estelinha. Existe mesmo aquele sexto sentido ou é só intuição? Existe sim, não, muito boa. A intuição... Boa pergunta, hein? Sim, boa pergunta. A intuição é a ferramenta mais incrível e mais poderosa do ser humano. Porque como nós somos seres energéticos, nós sentimos a energia. Então, quando você tá chegando num lugar e você começa a sentir que você não tem que entrar, que não tá legal, é o seu campo energético que é poderoso e interligado com Deus que tá querendo te alertar de alguma forma. Tá querendo te mostrar, aí não é pra você. Então, o sexto sentido é real? É real. Intuição é poderosa? Muito. Se eu estou vindo para esse programa e de repente eu sinto que eu não tenho que ir, eu vou me desculpar com você, eu vou pedir perdão, é horrível, mas eu não vou vir. Já aconteceu de eu ter viagens gigantescas para fazer e aí chegar na hora de ir pro aeroporto e o meu corpo falando não, 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 não. E eu, como assim? Meu Deus, e agora? E eu segui minha intuição. Não fui. Doutora Proton, e tem algumas pessoas que têm mais afinidade ainda com o universo, né? Que sente muito isso, né? Totalmente. Se você é médium, por exemplo, eu tenho mediunidade desde que eu nasci. Eu chego perto de você, eu sei se você tá bem ou se você não tá. Ter um relacionamento, por exemplo, com uma pessoa com mediunidade é desafiador. Porque se você sentar do meu lado e falar, amor, tá tudo bem? Se falar, não, tá tudo bem, eu sei que não tá. Porque o meu corpo, ele entra em ressonância com o seu campo e eu começo a sentir todo o incômodo que você tá sentindo. Ou todo o estresse, ou toda a raiva. Então, pessoas que têm mediunidade têm um sexto sentido extremamente apurado. Já sente de longe, né? Já sente de longe. Então, sim. Outra. O que acontece no cérebro de alguém apaixonado? Acho que essa aqui tá apaixonada. Vocês estão apaixonados, O que né? acontece? Demência.
acontece uma demência temporária mesmo, tá? A maior parte dos casamentos não dão certo porque as pessoas se casam no período da paixão. E o período da paixão é assim, existe uma bioquímica que nós chamamos na ciência de bioquímica do amor. O ser humano, ele precisa de apenas 5 segundos olhando para uma pessoa para saber se já tem interesse ou não. 5 segundos. Você bate o olho, você sabe se você já vai ter interesse por uma pessoa ou não. O ser humano, ele precisa de 25 minutos de conversa apenas para criar um amor, para começar a criar essa bioquímica dentro de si ou não. Então é muito rápido. E muito louco, né? É muito rápido e muito louco. Você pode ver, às vezes você conhece a pessoa no primeiro dia e você fala, meu Deus, já tô sentindo uma coisa aqui sim. Porque cria-se uma bioquímica. Só que a bioquímica, ela é como uma receita de bolo. Então, assim, eu e a Núbia começamos um relacionamento. Nossa, gosto muito de falar com a Núbia. Por quê? Porque toda vez que eu falo com ela, o meu cérebro automaticamente começa a liberar serotonina, dopamina, oxitocina, endorfina, hormônios. Ok. Quanto mais eu converso com ela, mais o meu cérebro libera hormônios. Então, eu começo a ficar endorfinada. Eu começo a me sentir muito bem. Tanto que se subir uma mensagem com o nome dela sem ler a mensagem, eu já sorrio. Então, veja, cria-se uma bioquímica, como se fosse uma pastinha com o nome da pessoa ali. Bacana. Só que nesse momento, realmente, há uma demência onde eu não consigo realmente enxergar os defeitos. Porque é tanto hormônio sendo liberado que os defeitos eles ficam ali de lado. E quanto mais eu convivo com a pessoa, mais libera hormônio, a tal ponto que a pessoa não precisa fazer mais nada para o meu corpo liberar hormônio. Aí acontece o que nós chamamos de paixão. Ok, como que passa a paixão? Porque assim, no início, você manda mensagem todo dia, você manda flores toda semana, você quer jantar, você não enxerga os defeitos da pessoa, então você só elogia. Então, você cria ali uma receita de bolo, né? 2 colheres de fermento, 3 xícaras de trigo, 3 ovos, etc. Ao longo do tempo, para durar essa paixão e se transformar em amor, você tem que usar essa receita todos os dias. Ou seja, você tem que continuar fazendo o que você sempre fez. Só que o ser humano faz isso? Imagina. Não, porque depois de alguns meses que você já sente que é seu, se abre um pouco a mão. E é aí aonde acaba ou realmente se transforma em amor. Porque se eu pegar essa receita do bolo e colocar ela num forno ligado a 180 graus, vai sair bolo. Só que se eu colocava 3 ovos antes e agora eu só coloco 2, já não vai ser o mesmo bolo. O sabor vai estar diferente. Vai estar diferente. Se antes eu colocava 2 colheres de fermento, agora eu só coloco meia colher, já não vai ser mais o bolo. E aí, quando passa a demência, eu começo o quê? A enxergar a pessoa como ela realmente é. E não como eu idealizei no momento de demência. Então, assim, gente, paixão é uma delícia, é maravilhoso, mas nunca tome uma decisão. Gente que começa a ficar um mês depois foi morar junto. Não faça isso. Tenta assim, no mínimo 1 ano. 1 ano, já passou a demência, você já começou a enxergar. Aí você vai decidir melhor. Resumindo, paixão é perigoso. A paixão é muito perigoso. É perigoso mesmo, tá? Porque você não enxerga coisas óbvias e às vezes todo mundo, seus amigos vão falar, mas ele sempre foi assim, maravilhoso. Você fala, não era porque você não enxergava, porque você estava totalmente imersa ali, aquela ilusão que ambos criaram de si. Agora, com maturidade, com o tempo, você pode continuar apaixonada pela sua parceira, mas aí você já fica num degrau diferenciado. Você continua apaixonado pelo que ela é realmente. Então, me casei porque minha esposa, né? Ela é maravilhosa, ela também tem esses defeitos, mas eu amo ela com essas qualidades e com esses defeitos. Passou a paixão. E ainda assim eu nutro esse sentimento. Excelente. Agora, tomar uma decisão na paixão, a probabilidade é 99,9% de dar errado. Entenderam, né? Então não sai casando no primeiro mês, não sai comprando casa no primeiro mês. Não traz pra dentro da sua casa, que é BO. É BO, né? É BO.
Mais alguma pergunta? Eu queria soltar todas as perguntas que vocês fizeram, porque até eu queria saber as respostas, mas nosso tempo já acabou. Nosso tempo foi curto, foi a primeira vez que ela esteve aqui, mas É. com certeza vamos ter mais Com oportunidades. Nós vamos subir aí para você o contato dela, entra na página dela, ela tem várias coisas para oferecer para vocês aí, quem tem condições de fazer uma sessão individual, para quem faz em grupo, mentoria. Eu sempre participei, ajuda muito, gente, vale muito a pena. Vocês vão gostar, vocês vão indicar pro filho, pro marido, pro vizinho, porque o negócio vale a pena. Então fica atento aí à nossa legenda, segue ela de volta aí. Sei que muitos seguidores nossos, né, até mandou pra Estela, falou, eu já faço mentoria com ela, já sigo ela e tudo mais. Ela é super conhecida em Jundiaí, região, a gente tem muitos amigos, pacientes, né, Sim. que segue nós duas. E só tenho a agradecer. Foi um prazer. Foi um papo, meu. A gente ficou 1h e pouco aqui, mas parece que foi 10 minutos. 10 Já minutos, deu tudo isso? né? Não acredito. Deu 1h10. E foi uma delícia e eu acho que isso é muito bom, né? Eu adoro conversar com pessoas inteligentes. Eu até já falei isso pra Mayara, né? Deve ser difícil até ela se relacionar, de relacionamento, amizade. Porque a pessoa, quando é muito inteligente, é difícil ela ter paciência com pessoas que não conseguem acompanhar o raciocínio. E justiça seja feita, ela é uma pessoa acima da média quando o assunto é mente, né? Então eu entendo que pra ela, tipo assim, muita coisa ela bate o olho, é isso, né? Aí as pessoas têm que dar 10 voltas pra entender que é aquilo, né? Então eu brinco, eu já falei isso pra ela várias vezes, que não deve ser fácil pra ela ter amizade, pra ela ter relacionamentos, porque ela é uma porcentagem muito pequena aí, né, do que tem hoje no mundo, né? Então não deve ser fácil, né, Má? Você Não. escolher seus amigos, Maravilhosa, relacionamento. Não é fácil, realmente, porque não por ego, não me Sim. acho melhor que ninguém. Mas a sua visão de mundo, quando ela é muito diferente da visão de mundo da massa, que é o que as pessoas, que é o normal, entendeu? Da população, é muito difícil, fica chato até para a pessoa conviver comigo. Porque se você traz um problema, se você leva um problema para sua amiga vai falar, ai, amiga, nossa, que difícil. A cada problema que você trouxer, a minha mente ela vai criar 20 soluções para você. É automático. Não é porque eu quero. Então, assim, é difícil realmente conviver com pessoas que têm uma mentalidade, né, um pouco diferente. Porque são formas de ver a vida, de viver a vida muito diferente. As pessoas não querem, elas não querem sair da sua zona de conforto. Porque a zona de conforto maravilhosa, que eu chamo de piscina de merda, eu tô dentro de uma piscina de merda, minha vida não tá bem, mas quem passa da rua olha e fala, ai, tadinha. Por isso que ela tá com a vida difícil, né? Ela tá dentro da piscina de merda. Tá ruim lá dentro, mas ninguém te cobra nada, porque tadinha, você tá numa situação vulnerável. Para você sair da piscina de merda, você vai ter que sentir aquele odor, você vai ter que se vestir e você vai ter que sair daquela situação. E todo mundo vai passar na rua e olhar e vai falar, lá, nem tá dentro da piscina de merda e não conseguiu ainda. Então a maioria das pessoas fazem o quê? Mergulham na dificuldade. Quando você tem uma pessoa do seu lado que fica o tempo todo te provocando a ser diferente, incomoda. Então não é tão fácil mesmo. Mas foi um prazer, foi uma honra. Foi maravilhoso. Muita gratidão pelo convite. Quando você quiser, a gente grava o nosso próximo capítulo, que eu espero que tenha com todas outros, essas né? perguntas. A gente vai fazer um que a gente já vai começar com as perguntas, porque o papo aqui rolou fácil. Já faz de 3 horas, menos. E aí, a gente vai até marcar para fazer um ao vivo aí. Eu vou desafiar ela para um ao vivo, porque ela gosta, tá? Eu sei com quem eu tô falando, ela gosta de um desafio, ela gosta, né, de um ao vivo. Nós vamos marcar sim. Muito obrigada, Má. E espero que não seja o primeiro de muitos. Com certeza. Me convida que eu venho. Maravilha.